E neste momento estou vindo de novo à vossa presença para poder compartilhar a palavra de Deus, que é muito importante, porque sabemos que a palavra de Deus é a vida, então sem palavra não há vida. E nós conhecemos bem que a palavra é o próprio Deus. Então por isso eu quero vir compartilhar, mas no dia de hoje vamos falar sobre Escritura Sagrada. Vamos falar, detalhar o que é Escritura Sagrada e o que quer dizer e como que alguém pode interpretar a Escritura Sagrada. Mas antes de mais nada eu queria agradecer a Deus e orar para que o Espírito Santo esteja nesse lugar, para que possa, estando junto com o Espírito Santo. Glória a Deus. Vou orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai eterno, Pai santo, agradeço. Neste momento vejo. Pai, quero trazer essa mensagem a todas as nações, para que Deus possa receber. Deus, todos aqueles que vão ouvir, Deus inspire pelo Espírito Santo, para que eles possam entender essa palavra, Pai. No santíssimo nome do Senhor Jesus Cristo. Qualquer espíritos perturbadores que queiram perturbar nessa lição, Pai, estão sendo amarrados, qualquer poder está sendo amarrado. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo fala, inspira as tuas palavras poderosas. No santíssimo nome de Jesus Cristo. A cobertura do Espírito Santo esteja nesse lugar para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, queremos falar sobre Escritura Sagrada e como pode interpretar a Escritura Sagrada. Porque estou vendo muitos mestres que estão interpretando a Escritura Sagrada ao contrário. Estou vendo pregadores que estão interpretando a Bíblia e que a Escritura Sagrada e que a palavra de Deus ao contrário o que a Bíblia está a dizer isso. Então, é muito terrível e muito horrível. Por exemplo, a palavra que você ensina a alguém já encaixou nele. Então, quando você transmite a mensagem sem uma preparação e não sabe como interpretar, assim já está matando as almas, mandando ao inferno. Então, queremos falar sobre Escritura Sagrada, como que podes interpretar a Escritura Sagrada. E nós sabemos o ensinamento das Escrituras Sagradas. Como pode interpretar as Escrituras Sagradas? Ela é inspirada com o Espírito Santo. O primeiro ponto que nós vamos falar. A primeira coisa, a Escritura Sagrada é inspirada com o Espírito Santo. E sabe que todos aqueles que querem interpretar devem ter o Espírito Santo. Devem receber revelações da Escritura Sagrada com o Espírito Santo, para que ele possa transmitir a mensagem ao povo de Deus. Então, se alguém ter uma inspiração do Espírito Santo, se alguém não ter interpretação do Espírito Santo ou revelação do Espírito Santo, ele acaba enganar o povo, dizendo que é isso, por enquanto que a Bíblia está a dizer outra coisa, a Escritura diga outra coisa e ele está a dizer outra coisa. Assim anda matando as almas. Por isso hoje há muita contradição sobre a Escritura Sagrada. Um outro homem de Deus fala outra coisa e o outro fala outra coisa. Por quê? Porque não teve revelação da interpretação da Escritura Sagrada. Ele acaba a ensinar aquilo que ele entendeu. A Bíblia não pode ser interpretada com seus méritos ou seus pensamentos. Deve ser interpretada através da revelação do Espírito Santo, porque a própria Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, todos os mestres devem ser inspirados nas revelações, o que Deus queria dizer ou o que Deus está a dizer naquelas Escrituras Sagradas. Por exemplo, nós vamos ver o livro de Timoteu, 2 Timoteu 3,16. O 2 Timoteu 3,16. O que a Bíblia diz? Diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Vimos que a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Então, se é inspirada por Deus, através do seu Espírito Santo, movendo os teus servos com o Espírito Santo, e eles falaram a vontade de Deus. Então, todos aqueles mestres, todos os homens de Deus que querem interpretar a Escritura Sagrada, devem ter o Espírito Santo. Outros têm o Espírito Santo, mas não receberam revelações das Escrituras Sagradas. Ele acaba com ansiedades, com tal depressão, vai ensinando as pessoas. Tomem cuidados antes de ensinar. Assim já estou falando com todos os servos, com todos os mestres de Deus. Tomem cuidado antes de ensinar as pessoas palavras. Basta você ensinar a pessoa a palavra de Deus, ou ensinar o contrário, será difícil para arrancá-la de novo para trás, porque ele já creu naquela palavra. Então, para tirar é muito difícil. Então, tome cuidado, porque assim vai prestar conta nos últimos tempos. Então, a Bíblia é que a Escritura Sagrada é inspirada pelo Deus, através do seu Espírito Santo. E todos aqueles que interpretam precisam interpretar a Bíblia através do Espírito Santo, ser inspirado com o Espírito Santo. Não interpretando a Bíblia segundo a vontade de eles querem. Assim acaba induzindo o povo de Deus nos maus caminhos. Então, é isso que estamos a falar. O primeiro ponto, falamos que a Escritura Sagrada é inspirada através do Espírito Santo. E todos aqueles que querem interpretar, que querem pregar, que querem ensinar, tenham o Espírito Santo, primeiro ponto. E o segundo, de receber revelação das Escrituras Sagradas. Toma cuidado você, homem de Deus. Apenas porque ouviu alguém falar isso, você começa a imitar. Se você
é chamado de Deus deve ter revelações das Escrituras Sagradas. O anticristo já ressuscitou, já estando enganando o povo. E você acaba, um homem de Deus, acaba ouvindo de alguém o que ele falou, e depois você já encara. Começa também ajudando o anticristo, expandindo a palavra falsa. Tome cuidado. Se é pregador, se é mestre, ore para Deus. Ore com Deus. Pedir a Deus revelações para que Deus possa te revelar antes de você ir pregar. Porque isso é muito importante. E além disso também não paramos. Há outra pessoa que interpreta a Bíblia através dos seus méritos. Através, ele ouviu no íntimo do seu espírito. Mas não ouviu no espírito de Deus. Mas ouviu no íntimo dele, no seu pensamento. No íntimo do seu espírito, ele ouviu alguma coisa. Ele pensa que é isso que Deus está a falar. Ao contrário, acaba enganando o povo. Vamos ver o livro de Ezequiel 13. Ezequiel 13, o que a Bíblia está dizendo em Ezequiel 13? Ezequiel 13, o seu verso 3. Vamos atravessar para 6 até 8. A Bíblia diz: assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Há outro que segue o próprio seu espírito sem ter as revelações de Deus da Escritura Sagrada. Ele tem próprias suas visões. Tem próprias suas visões no íntimo do seu espírito. Ele começa a dizer que Deus me falou isso. É isso. E ele acredita que isso é verdade. Amados, tome muito cuidado, porque vamos pagar muitos caros que não chegamos à palavra. Glória a Deus. Estou a repetir de novo. Assim diz o Senhor Deus: aí dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Quando falamos profeta do Antigo Testamento, hoje falamos de ti, você que é pregador, é um dos profetas. Você que é mestre, é um dos profetas. Você que é pastor, é um dos profetas. Logos, aqueles que diz que viu visão, por enquanto que Deus não mostrou nada, mas isso saiu no íntimo do seu coração. Então tome cuidado. Assim, quando vamos ver o 6, o que está a dizer: tiver as visões fáceis e adivinhações mentirosas, os que dizem o Senhor disse, enquanto que o Senhor os não enviou, e espera o cumprimento da palavra, dizendo que Deus me falou isso, acreditando cercas de ensinamento, acreditando cercas de doutrinas, dizendo que isso é que é verdade, não leva povos no inferno, leva povo para o céu. Tome cuidado antes de pregar a palavra, tome cuidado antes de ensinar, porque a Escritura foi inspirada com o Espírito Santo. Precisa acalmar, ter revelação da Escritura Sagrada com o Espírito Santo, porque amanhã vais pagar muito caro. Não seja um dos profetas loucos, não seja um dos pastores loucos, não seja um dos pregadores loucos, não seja um dos servos loucos, mas se seja prudentes. Quando vemos 8, portanto, assim diz o Senhor Deus: como falas falacidades e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Por isso falas mentiras, falas falsas profecias, falsas visões. Deus está contra essas pessoas, porque estão falando as coisas mentiras. Outros acreditam nos sonhos. Não é fácil acreditar nos sonhos. Outros nos testemunhos. Sim, há testemunho que pessoas estão a testemunhar que foram no inferno, foram no céu. São as coisas verdadeiras para outras. Mas para outros só estão a mentir pessoas para enganar. Porque Jesus começou a levar pessoas para mostrar o paraíso e mostrar o inferno como é que é. E também Satanás seguiu da mesma forma, como ele quer ser semelhante a Deus, começa a levar o seu povo enganado que foi no céu, foi aonde. Só você está a seguir e prosseguir, depois cai nas armadilhas, ajudando a pregar o evangelho falso a Satanás. Então tome cuidado. E nós vamos ver outro ponto. Porque os pensamentos de Deus não é como os pensamentos do homem. E os caminhos de Deus não é como os caminhos do homem. Vamos ver no Isaías 55:8. Isaías 55:8. O que a Bíblia está dizendo aqui? 55:8. Glória a Deus. Diz que porque os pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor do Exército. Os pensamentos de Deus não é como os pensamentos do homem. E os caminhos de Deus não é como os caminhos do homem. Como Deus escreveu, como a palavra de Deus, não é como que nós queremos interpretar. Não é como que nós queremos isso explicar. Não é como que nós queremos fazer uma exposição. Precisa ter a mente de Deus. Como? Precisa ter o Espírito Santo e revelações do Espírito Santo. Porque Deus não é como um ser humano. O que ele escreveu é o contrário dos pensamentos do homem. É o contrário aos caminhos do homem. Então precisamos ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que consegue aprofundar as coisas profundas de Deus. E nós vamos entender, como diz o apóstolo Paulo, diz que o Espírito Santo é que consegue aprofundar até as profundezas de Deus, conseguimos entender. Então deixa usar os seus pensamentos nas Escrituras Sagradas. Deixa usar os seus méritos nas Escrituras Sagradas. Vamos deixar o Espírito Santo nos falar como que nós podemos ensinar. Vamos tomar muito cuidado. E nós vimos o livro de Tiago. Vamos diretamente vendo o que está a dizer o livro de Tiago. O livro de Tiago 3:1, o que diz? O livro de Tiago 3:1, glória a Deus. Tiago 3:1, o que diz aqui? Tiago 3:1, Tiago capítulo 3, o seu verso 1, o que diz? Glória a Deus. Meus irmãos, não vos estou
torne muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juiz. A Bíblia está a dizer que não tornemos todos nós mestres, porque vamos receber um grande juiz, todos aqueles que se dizem mestres, porque as pessoas estão para ouvir a palavra verdadeira para serem salvas. E você acaba induzindo-os com falsas, ouviu alguém a pregar, ouviu alguém dizendo que estou esperando com o Espírito Santo, só para induzir. Então vamos tomar cuidado, vamos ensinar, vamos ouvir o Espírito Santo, o que eles vai nos revelar nas suas escrituras sagradas, o que ele vai nos revelar nas passagens bíblicas, nos contextos bíblicos, para que nós podemos transmitir isso ao povo de Deus. Vamos tomar muito cuidado, todos os mestres e todos vós que estão a ouvir as palavras, também tomem cuidados para que possa receber palavras de vidas, porque outros, maioria, estão sendo enganados por seus mestres, por seus profetas, por seus pastores, os apóstolos, evangelistas, estão sendo enganados, recebendo a palavra falsa, inspiração falsas, inspiração dos espíritos humanos, não inspiração, aliás, revelação dos espíritos humanos, revelação dos pensamentos humanos, não revelação do Espírito Santo. Tome cuidado. Eu ouvi, por exemplo, muitos mestres, muitos profetas, muitos pastores a dizendo que o dízimo é falso. Quem te disse? Você ouviu com quem? Ouviu com o Espírito Santo. Eu aprovo que você ouviu com o Espírito Santo, não foi o Espírito Santo. Procura mais Deus. Eu ouvi isso a dizer que, não, porque o dízimo foi o Antigo Testamento, o Novo não. Foi a lei. Quem disse isso? Ouviu com quem? Ouviu com que pessoas? Leu a Bíblia e você quer interpretar por si mesmo? Deus não está a favor disso. Deus está contra vocês que estão a ensinar falsas. E o Espírito Santo lamenta muito vocês que ensinam as coisas falsas. Procura com o Espírito Santo, ele vai vos revelar. Vocês são preguiçosos para orar. São preguiçosos para buscar a Deus. Orem, sejam fortes nas orações. Busca, Deus vai revelar aquilo que você não sabe. Joelho, começa a suplicar, começa a pedir a Deus. Deus vai revelar. Estão em entristecer o Espírito Santo. Diz que o dízimo agora é fácil. Os pastores querem dízimo, quer dizer isso. Eu recebi 2 vezes. Deus me falando isso. Deus me falando isso pelo Espírito Santo. Dizendo, diga ao meu povo, que dizima, diga ao meu povo, você ouviu com quem? E depois querem interpretar a sua escritura. Tomem cuidados quando querem interpretar a escritura sagrada. Se não é chamado com Deus, deixa para aqueles que foram chamados com Deus. Assim é que está a dizer o Espírito Santo. Não enganar o povo de Deus. Amanhã vai prestar conta de todas as almas que você está ensinando. Não seja de nós todos mestres. Há outros que estão chamados para seres mestres. Então, as escrituras sagradas, muita gente, eu estou ouvindo as coisas estranhas que vocês estão a ensinar. Ainda mais essa geração, porque são muito jovens que Deus está a chamar, estão a trazer as coisas estranhas, que não é de Deus. Mas Deus está contra dessas pessoas. Ele não vai reconhecer o vosso esforço que estão a fazer. Deus quer a realidade, quer a verdade, porque Ele é verdade. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Quando lemos João 8:32. Quem é verdade é Jesus Cristo. Procura Jesus Cristo. Ele vai te revelar o que é verdade. Toma cuidado. Estou falando com todos os profetas, todos os mestres, todos os pastores, pregadores. Toma cuidado enquanto que estão a ensinar as coisas de Deus. Deus não está a gostar do que vocês estão a ensinar. Consulta Ele e Ele vai vos revelar o que é verdade. Mas vocês não querem consultar a eles. Vocês se fazem ser os sábios. Quem diz que vocês são sábios? Sábios é o único Jesus. E nós buscamos a sabedoria a Ele. Buscamos a sabedoria a eles para transmitir a palavra verdadeira, a palavra pura. Tomem cuidado. Por isso a Bíblia diz, nos últimos tempos, a obra de cada um será aprovada. Outros estão a se esforçar fazendo a coisa de obra de Deus, mas amanhã serão reprovados. Porque a vossa obra passará do fogo. A obra que vai resistir no fogo, que vai passar no fogo, essa é que vai receber galardão. Mas a obra que vai ser queimada, não receberá galardão. A óleo passou, quem disse que passou? Consulta o Espírito Santo. Sabe o que é óleo? Ensinar a palavra de Deus. Não se coloque de ser pastor enquanto que Deus não te chamou. Vai pagar muito caro. E esse tipo de pastores estão amaldiçoados, que Deus não chamou a ele. Tome cuidado. Outros são homens de Deus, mas não prestam. Eles se colocam à frente como Jesus Cristo. Se colocam que já sabe tudo. Volta a consultar Jesus. Volta a se humilhar na Calvário. Ele vai te falar, porque Ele é verdadeiro e Ele é fiel. Por isso diz João 14:6. Eu sou o caminho, verdade e a vida. E ninguém virá ao Pai, senão. Glória a Deus, Deus te abençoe. Eu queria transmitir isso que Deus me falou para fazer chegar. E Deus vos abençoe. No nome santo do Senhor Jesus Cristo.